Então, o meu título é O Romantismo Musical Brasileiro entre o Império e a República. É um recorte que eu vou fazer entre 1840 até 1889. O que me levou a propor esse diálogo hoje aqui com vocês é a percepção de algumas obras, principalmente obras para piano e também orquestral, que os compositores, assim como os pintores e os escritores, ficaram condicionados a Dom Pedro II. Ficaram condicionados ao gosto de Dom Pedro II. Então vocês vão perceber, através de algumas citações de alguns historiadores famosos, que Dom Pedro II, ele induzia os artistas a fazerem o que ele queria, da forma que ele queria, porque ele era o grande mecenas, né? Então, o Império, o Segundo Império, é o Império das Artes. Não é o Império da Guerra, não é o Império do Progresso, pelo contrário, é o Império das Artes. Foi o período mais frutífero no campo das artes. Por quê? Através da ideologia, de um processo ideológico de formação da nação brasileira, Dom Pedro, ele institui o romantismo. Então, ele cria o romantismo através do viés focal dele. Então, o romantismo é entendido como uma ideologia artística que guiou a Revolução Francesa e como um movimento de ruptura de paradigmas em prol de um mundo moderno, capitalista e, sobretudo, progressista, foi adaptado à realidade do Segundo Império. O subjetivismo, a liberdade formal, o patos e demais expressões de sentimentos, que são características do romantismo, foram subvertidos pela predileção do imperador à arte neoclássica. Nesse contexto, o romantismo brasileiro se desenvolveu através de obras que refletiam técnicas universais sobre motivos nacionais. Em toda a produção cultural do período, espelhou o gosto de Dom Pedro II. A escolha do romantismo deve ser entendida pelos princípios das correntes nacionalistas. Ou seja, por que corrente nacionalista? Foi quando a arte deu uma abertura para as manifestações individuais de cada nação, né? Então, ele aproveitou esse gancho do nacionalismo. O surgimento de valores identitários singulares das jovens nações, estabelecendo possíveis diálogos entre a tradição e a modernidade, entre o nacional e o universal. Qual é o objetivo disso? O objetivo era que Dom Pedro queria criar um império que não fosse mais reflexo da tradição da metrópole. Então, ele queria propor uma modernidade, mas mesmo assim ancorada numa tradição, né? Lembrando que ele era monarca e a tradição dele era uma tradição palestiniana, aristocrática. Conduzido por um monarca iluminista, porque ele tinha em mente que a cultura e a arte guiaria, a cultura, a ciência e a arte guiaria a nação, né? Então, por isso, o monarca iluminista. A nação brasileira almejava o progresso através da ciência e das artes, e ao financiar diretamente poetas, pintores, escultores e músicos, Dom Pedro II centralizava e conduzia o seu grande projeto de edificação de uma nação brasileira. E ao mesmo tempo em que propunha a liberdade de criação, envolvendo elementos que enaltecessem a cultura, tolhia iniciativas mais rebeldes ou mais alternativas, legando a produção de uma feição oficial e palaciana, fornecendo a imagem da monarquia e do Estado. Um recorte que a gente tem que pensar é o seguinte, que quando foi instituída a Academia Imperial de Belas Artes e o Conservatório, né, Imperial de Música, foi instituído também por decreto que os primeiros lugares a se formassem, eles ganhariam bolsa para estudos na Europa, né? Então, ao contrário do que aconteceu quando Dom João VI chegou aqui em 1808, que em 1815-16, ele traz a missão francesa, né, que ele instituiu um novo gosto no Brasil, ele trouxe para construir aqui. Dom Pedro II, ele leva para a Europa para que poucos possam aprender e trazer para cá, né? É o que a CAPES faz hoje com a gente, né? Financia uma bolsa, a gente vai, aprende e tem que lecionar na universidade depois, em troca. Mais ou menos essa permuta que o Dom Pedro fez. Em meados do Segundo Império, a consagração do romantismo através de uma arte genuinamente nacional, o indianismo. Isso aqui é uma Índia, tá, gente? Isso é uma Índia. Aí vocês vão entender. É uma Índia chamada Marabá, do poema famosíssimo do Gonçalves Dias, chamado Marabá. Tá? Então, é uma Índia. Presta atenção, que decepção. É uma Índia. Nas décadas seguintes, a sociedade brasileira presenciou grandes transformações.
ascensão do café, ciclo da borracha, movimento pró-abolição da escravatura e a imigração de milhares de estrangeiros para as lavouras. Isso transformou a sociedade brasileira, que é uma sociedade quase feudal, né? Lembrando que, gente, estou parecendo que estou induzindo, não estou induzindo, na realidade, a população do império, a sociedade imperial, era uma sociedade feudal, em que havia o imperador, o clero, os nobres, que eram, né, os grandes cafeicultores, e o povo que vivia na miséria, né, formada por negros, índios, porque os índios de verdade existiam, tá, gente? Não foram todos eliminados, os índios existiam. Os brancos pobres, que eram como negros, que viviam na miséria ou então recebiam muito pouco. Então, era uma sociedade basicamente feudal. Com a imigração, principalmente de italianos para São Paulo, para a região lavoureira, e no norte do país, para o ciclo da borracha, circulou muito dinheiro no país. Muito dinheiro no país. E o dinheiro circulando, isso nos leva ao capitalismo, não é? É onde você tem poder de compra. O que isso corresponde à nossa situação? São Paulo virou um grande centro, assim como o Rio, não é? E isso levou uma coisa muito interessante para nós da questão musical, que foi a instituição de grandes casas de música e edições de partituras. Então começou esse ciclo de compra de instrumentos, de maiores, de lugares onde poderiam acontecer a música, onde poderiam se tocar, e não apenas nas casas onde acontecia, né? Os saraus caseiros. Então, com esse novo público, né, a classe média, me leva a questionar o seguinte: como que antes nesse sistema entre nobres e plebes, vamos colocar assim entre aspas, acontecia a música, ocorria a música? Então eu peguei dois tipos de gostos que poderiam ser vinculados aos nobres e aos plebes, né? A dualidade estabelecida entre o gosto musical de uma sociedade como a do Império, nobres versus plebes, nos condiciona a pensar em dois produtos musicais bem específicos. Por um lado, uma música que apresenta uma estrutura bem elaborada, em que a complexidade dos elementos intrínsecos a ela possam ser absorvidos com facilidade pelo ouvinte, visto que esse possui um conhecimento erudito de morfologia musical. Por outro, a música ligada ao cotidiano, que é a música dos plebes, com temáticas abordando relacionamentos amorosos, alimentação, bebida, a cachaça, habitação, crenças, provérbios, tabus, entre outros, em que a obra, geralmente uma melodia acompanhada, a letra está associada à simplicidade melódica e harmônica, acompanhamento harmônico. Mas grande parte da nobreza imperial não detinha conhecimento musical. Lembrando que a música italiana era aceita por causa da facilidade melódica, né? Então, o acompanhamento e a facilidade melódica. E grande parte dessa obra italiana era veiculada através de paráfrases, né, nesse período. A classe média em ascensão, cada vez mais exigente, embora também consumisse música vocal italiana, adquiria mais e mais instrumentos musicais e grande número de partituras, o que refletiu no aumento considerável de editores e casas especializadas, como a Casa Arthur Napoleão, a Casa Bushman e Guimarães, a Casa Bevilacqua, entre tantas outras, que editavam obras de compositores nacionais europeus, transcrições e paráfrases, principalmente de óperas famosas, além de obras curtas de cunho popular. Eu trouxe para vocês um fragmento de um texto de um compositor chamado Júlio Reis. Não sei, todos já ouviram falar. Júlio Reis foi um compositor, um crítico musical do período, e ele não foi aceito pela sociedade porque ele era autodidata. Então ele foi muito discriminado durante o período por não ser autodidata. Então, por ser um compositor erudito e popular, um compositor de fronteira, vamos dizer assim, grosso modo, ele não tinha acesso aos grandes salões, ele não tinha acesso ao Cine Odeon, onde tinha a orquestra do Cine Odeon, e outros locais. O Júlio Reis nos relata, através do inventário dele: nós, compositores, éramos obrigados a enfrentar um público que rareava e editores tão somente interessados na publicação de partituras de músicas mais afeitas ao gosto reles da população. Prestem atenção. Compravam dos artistas composições originais brasileiras e pagavam por elas entre 10 mil réis e 30 mil réis. Lembrando que isso é vitalício, né? Ela pega o direito para ela. Então 10 mil réis e 30 mil réis é muito pouco, para a época principalmente. Editadas, as partituras eram colocadas numa espécie de limbo. Não eram promovidas, anunciadas.
O público que fizesse o favor de procurar por obras desconhecidas, de compositores quase anônimos, até mesmo iniciativas banais eram ignoradas, sem como solicitar a orquestra do Cine Odeon que executassem obras de brasileiros. Os salões também se mostravam pouco receptivos. Eram comum recebermos convites para mostrar nossa arte em recepções e banquetes, mas na maioria das vezes tocávamos para um público que só estava ali fisicamente. Suas atenções estavam dispersas sobre cômodos que palestravam, bebiam e jogavam pôquer. Para atraí-los só havia um jeito: abrir mão do repertório de qualidade e abusar de ragtimes e on-steps. Partituras da nossa melhor tradição só despertavam algum interesse quando interpretadas por alguma esposa de comendador ou banqueiro. A situação não mudou, né, gente? Não mudou. Isso é muito sério. Né? Isso é muito sério porque reflete basicamente o que eu estou fazendo aqui hoje, o trabalho de arqueólogo, né? De buscar nomes que basicamente muita gente não conhece para mostrar para vocês. Porque grande parte dessa produção e grande parte dos compositores da época tiveram suas partituras editadas, não foram conhecidas porque não havia essa propaganda. Embora na Gazeta de Notícias, o Jornal do Comércio publicasse obras de compositores mais famosos. Né? Então, consoante o relato do compositor Júlio Reis, constatamos que a falta de veiculação das partituras nos meios de comunicação, o anonimato dos compositores, o analfabetismo musical, vamos dizer assim, e sem aspas, a exploração por parte das editoras, o consumo da música popular de qualidade duvidosa, obrigou muitos compositores a conceber danças, obras curtas e de fácil execução, como polca, habanera, tango, valsa, quadrilhas, concebidas e direcionadas ao gosto popular. Então, quando a gente fala assim, nossa, Barroso Neto era um grande pianista, né, um dos melhores pianistas da época. E por que ele compôs essa quantidade de música popular? Porque ele precisava ganhar dinheiro, né? O Júlio Reis também tem essa versão bem dividida. A música dele de concerto e a música dele voltada para a música popular. Porque ele precisava ganhar dinheiro. O que foi editado dele foi a música popular, não era a música editada. O que foi editado do Barroso Neto foi a música popular e não a erudita. Né? Então tem isso que hoje é possível de perceber através do contexto, né, da época. Entre mentes, coube aos clubes, porque nesse período do Império, e principalmente depois da grande migração de várias pessoas do mundo para o Brasil, formaram clubes. Clubes eram gremiações de pessoas, músicos e diletantes, músicos profissionais e diletantes, que escolhiam um compositor como patrono e apresentavam obras desse compositor para o público, seja música de câmara, vocal ou para instrumento solo, principalmente piano, que é o instrumento, né, símbolo, para falar de signo, símbolo do século XIX. Então, com essas agremiações, eles conseguiram trazer grande parte dos principais virtuosos da época. Entre eles, eu salientei algumas pessoas, né? Lógico que hoje eles já ficaram esquecidas, mas entre eles, os franceses Taubert, Simon Taubert e Theodor Richter, o grande pianista português Viana da Mota e o próprio Arthur Napoleão, que morou no Brasil, né? Fez grandes obras aqui no Brasil. E hoje é considerado como brasileiro. Pianistas, os violinistas John White e John Jane White, que traziam em seus repertórios uma amálgama, uma mistura entre concertos de instrumento solo e orquestra, obras para instrumento solo e paráfrases, porque paráfrase era o que realmente atraía a atenção da população brasileira. Nesse mesmo momento, gente, surge uma coisa muito interessante, que é o seguinte: até esse período, até 1860, 1860, grande parte da música que era veiculada no Brasil era uma música italiana. Pouca coisa, a partir dos clubes, a música alemã. Mas houve um compositor brasileiro chamado Carlos de Mesquita, que na realidade foi o nosso primeiro prêmio de Paris, né? Um grande pianista. Ele trouxe para o Brasil, ele estudou com Massenet na França, ele trouxe para o Brasil a música francesa, né? Depois do produto consumado da Escola Cantorum, ele trouxe para o Brasil. Então, nesse momento, com essas obras orquestrais, o Brasil começa a desenvolver um gosto, né? O Carlos de Mesquita, ele fala através dos relatos dele o seguinte, que nos primeiros concertos de música sinfônica apareciam eles falam de concorrência. Quanto mais concorrido, mais pessoas tinham no concerto. Então, nos primeiros concertos, ele fazia um concerto, uma orquestra de 54 professores,
do Instituto, 54 professores, para 3 pessoas. Para 3 pessoas. E foi assim durante o primeiro, segundo, terceiro e quarto concerto. Só depois que começou 10, 20, até os concertos serem muito concorridos a ponto de não ter mais entradas, né? Então isso é muito interessante. Então, quanto a essas peças, quanto aos gêneros característicos, né, a Maria Alice Volk fala para a gente o seguinte: as peças líricas e as danças deram sua particular contribuição para o cultivo da música no lar, né, que era onde mais se tocava, da classe média, e para a educação musical. Na medida em que a música destinada ao concerto tomou como caráter virtuoso e excedeu as capacidades do diletante. Ou seja, esse grande conflito é o que grande parte dos musicólogos perguntam hoje. Por que a música do século XIX, a música brasileira do século XIX, é tão fácil, né? De boa qualidade, mas não tem virtuosidade, né? Ela vai falar isso. Então, excedeu a capacidade dos diletantes, né? Então, a peça lírica, junto com a dança, entrou nessa brecha, permanecendo até o final do século XX. Até o século XX, o início do século XX, como um campo favorito do amador culto e do professor de música. Se de um lado tínhamos a música brilhante de entretenimento, virtuosística, prática para profissionais, do outro estavam a peça lírica, a dança, a canção, que eram consumidas na maior parte dos diletantes. Olha só, se grande parte da nossa população é formada por diletantes, de músicos com nível intermediário, abaixo, de performance, então grande parte dessa produção, para ser consumida, teria que ser na faixa do povo. Então, o que mais interessante que eu vou falar depois para vocês é o seguinte, que eu vou apresentar para vocês, é que algumas peças, né, para não falar grande parte, porque eu não detenho esse material, mas algumas peças que eu percebi, quando tem um nível de virtuosismo, são oferecidas, são dedicadas a grandes virtuosos. São dedicadas aos virtuosos. Então, a peça já é direcionada, não é uma obra para uso comum, uso diário. Entre execuções domésticas, concertos de clube e de sociedades sinfônicas, juntamente com as obras de grandes mestres da música universal, os jovens compositores enviados pelo conservatório ou subvenciados pelo imperador traziam nas suas bagagens obras pertencentes aos mais diversos gêneros musicais. Embora seja possível verificar especificamente predileções por um ou outro gênero, como a ópera, né, que a gente tem que tirar da cabeça que só Carlos Gomes compôs ópera. Né? Nós temos mais de 30 compositores brasileiros do século XIX que compuseram ópera, né? Principalmente ópera indianista, porque a ópera indianista é a ópera que era indicada para um gosto genuinamente brasileiro, considerada como obra literalmente brasileira, são as obras indianistas. Embora a orquestração não nos lembre em nada música indianista, mas temos que lembrar o seguinte, que o Sérgio falou, que é a questão dessa intermedialidade. A partir do momento que eu tenho um tema, e esse tema me remete a uma situação, me induz, que é o caso que o nosso colega falou, que te dá imagens mentais, vamos falar assim. Te conduz a processos de imagens mentais. Então, não tem um maracá lá, mas você está ouvindo maracá. No Guarani tem, viu, gente? Mas você tem óperas que não tem maracá, mas você ouve aquilo, porque o maracá é um signo que me remete a uma tribo indígena. Não é? Então, qualquer elemento de percussão que fizer um chocalho, eu vou pensar que é um maracá, e isso não é inválido, né? Essa leitura é uma leitura sóbria. Né? Tá, ok, estou terminando. Então, aqui, ó, eu vou dar um saltinho aqui. Entre execuções domésticas, concertos, já falei isso. Aqui, ó. Embora seja possível verificar especificidades e predileções por um gênero ou outro, como no caso da ópera e no caso do instrumento como o piano, é possível observar de uma forma bem ampla em obras para piano de compositores. Aí eu vou linkar Manuel Faulhaber, Araújo Viana, Alexandre Levi, Leopoldo Miguel, Francisco Braga, Manuel Joaquim de Macedo, entre outros, Paulo Florenci, que grande maioria de suas obras possui características singulares relacionadas às suas orientações estéticas, ou seja, reflete onde eles estudaram e com quem eles estudaram. Né? Pelo melodismo fácil e sensual da Itália, seja pela sólida técnica composital da alemã ou pelo delicado colorido harmônico da música francesa. Em sua grande maioria, são obras curtas, com características líricas e predominantemente temas românticos. No final da apresentação, eu vou passar 2 áudios para vocês, que é esse exemplo, né? Uma música mais lírica e uma música mais brilhante, para vocês perceberem o grau, né, dessa diferença. Em raros casos, encontramos peças brilhantes, como Etude de Concerto, Valsa de Bravura. E um adendo que eu quero falar sobre o que o José Eduardo Martins, né,
fala o grande pianista, a produção dos compositores de talento que estudaram na Europa, excepcional, tantas vezes na qualidade, rarissimamente buscam a transcendência virtuosística. Então, seguindo o raciocínio do Júlio Reis, o que podemos explicar é o seguinte, é justamente por isso, porque nós não tínhamos um público consumidor para isso. Então, a partir do momento que você não tem um público que vai apresentar aquilo, aquilo vai ficar armazenado, né? Mas nós temos obras, que foi o que eu falei anteriormente, que são obras que justificam a questão do virtuosismo a partir do momento que elas são dedicadas a algum compositor, né? Que é o caso desse estudo de concerto que foi do Brasil Tiberê, que foi oferecido a Anton Rubinstein. Anton Rubinstein foi um dos maiores pianistas do século XIX, né? O canto romanesco do Leopoldo Miguel que foi dedicado a Arthur Napoleão, que foi o maior virtuoso pianístico do século XIX aqui no Brasil. E um dos maiores que viajaram no mundo inteiro fazendo turnê. E entre os estudos de concerto do Arthur Napoleão está o primeiro estudo que é indicado ao grande pianista português, também português, José da Mota Viana. Então, para finalizar, no entanto, durante todo esse período de artes mantidas pela Academia Imperial e pelo Imperador, ficaram subordinados a um estudo mais conservador, não condicionados apenas às instituições e aos professores, nos estudos acadêmicos, mas ao respeito, ao gosto e aos anseios do Imperador, que, contrariado, mostrava quanto era poderosa a sua reação contra aqueles que a ele se opusessem. Lilia Schwartz. Grande parte da produção dos músicos acima estava relacionada, de alguma forma, com a tradição, através das escolas francesas, italianas, belgas e portuguesas. Como exemplo, o Conservatório, né, o Conservatório de Paris, que juntamente com a Academia de Belas Artes, mantinha um ensino ligado à arte neoclássica francesa, em que a obra era resultado de uma amálgama, uma mistura entre teorias neoclássicas e a teoria romântica. A sobriedade e o domínio do métier dos grandes talentos do período em questão, embora eclipsados por muitas décadas, retornam hoje através de incessantes pesquisas que buscam o entendimento e a reavaliação de muitas obras que foram legadas injustamente ao esquecimento. O valor desse material está diretamente relacionado ao entendimento do rico material cultural que se estendeu entre os primeiros anos do Império e a aurora da República. Para fechar, após o término da Guerra de Paraguai, todo mundo sabe isso, uma sucessão quase conspiratória de acontecimentos assombrou o velho monarca, Dom Pedro II. Primeiro, críticas e insultos, porque ele era um herói até a Guerra do Paraguai, né? Que durou mais ou menos 5 anos. Ele era um herói. Acabou a Guerra do Paraguai, ele caiu no gosto popular. Seguido da filha Leopoldina, que morreu. Ele tinha problemas de diabetes, problemas de coração, se agravou. A questão religiosa, que foi uma briga, uma discussão que ele teve com o bispo de Olinda. A questão militar, a sensação militar e o clamor republicano, né? Principalmente, Alberto Nepomuceno estava envolvido, Leopoldo Miguel, que eram grandes republicanos, estavam envolvidos. Assim, em 1888, Dom Pedro II seguiu para Paris e deixou a princesa Isabel como regente. E aos 15 de novembro de 1889 foi declarada a República. Bueno, muito obrigado e é isso. Obrigado. Eu vou passar 2 áudios para vocês, rapidíssimo. Um fragmento pode ser? Só para vocês perceberem essa questão do lírico e do virtuoso. O primeiro é um noturno, opus 10, do Leopoldo Miguel.
passar um trechinho do outro por causa do tempo. O outro áudio é o estudo de concerto do Arthur Napoleão, o número 1, que é literalmente o dedicado a José da Mata Viana. Desculpa. É isso aí, gente. Obrigado.